Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, começando um pouquinho mais tarde, quarta-feira, tem online a Semana Santa, Preço de Sangue, pelo pastor Luiz Gonçalves, e nós vamos continuar aqui a nossa série. A série da Semana Santa, nós todos os dias estamos fazendo uma reflexão sobre um dia antes da morte de Jesus. Todos os dias fazendo uma retrospectiva, o que aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta. E queremos falar na quinta, na sexta, sábado e finalizarmos no domingo com a ressurreição de Cristo, para que possamos tirar lições e entender o motivo que Jesus ele foi ele foi crucificado. Bem, eu agradeço você pela sua companhia. Hoje vai ser mais breve. Ontem ele se demorado porque era muita coisa. Hoje é algo mais sutil, vamos dizer assim. Muito bem, nós aprendemos no domingo com a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, domingo de Ramos. Aí fomos para a segunda-feira, nós aprendemos na segunda que Jesus ele purificou o templo. Ontem nós vimos que Jesus fez uma pregação escatológica, falando sobre o fim do mundo, quando virá, em certas situações. E hoje, baseado em Mateus capítulo 26, do 1 ao 16, vamos falar o que Jesus fez na quarta-feira. Muito bem. E começa assim o texto que eu quero compartilhar com vocês. Os príncipes anciãos, os sacerdotes estavam juntos logo no primeiro dia da quarta-feira, depois na terça dos sermões duros que Jesus fez, eles já estavam decididos. Jesus. Mas não sabiam como, que Jesus era um profeta muito popular. Eles precisavam de um plano que pudesse pegar Jesus sem a multidão saber. E quarta passou esses conchavos. Eles se reuniram e tentaram de todas as formas ter um plano. Mas até então eles não tinham na manga. Eu quero que você acompanhe comigo aqui capítulo 26, versículo 21, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 2 dias, então quarta, quinta e sexta, 2 dias. Então Jesus já estava prevendo e avisou os discípulos. E então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus já tinha alertado seus discípulos que naquela quarta-feira, que dentro de 2 dias ele seria morto. E enquanto isso, os líderes religiosos da época de então estavam reunidos para matarem Jesus, para sacrificar Jesus. Mas eu quero que você acompanhe essa série. Você vai ter uma grata surpresa na Sexta-feira Santa. Pois eu falo. E eles estavam reunidos ali, querendo matar, e Jesus já tinha avisado que há 2 dias ele seria morto. E Mateus, de uma certa forma, ele pula aqui, ele já fala que Jesus é ungido em Betânia. Não há um consenso entre os historiadores sobre a interpretação dessa ordem cronológica de Mateus. Muitos acreditam que foi feito no sábado à noite, um sábado anterior à Páscoa, que foi feita essa cerimônia. Mas Mateus coloca no dia da quarta-feira que estava acontecendo as coisas,
Então, não, vamos dizer assim, não é tão importante se foi no sábado ou foi na quarta, mas o tema ele casa com isso. E eu quero falar para você. Jesus ele foi convidado à casa de Simão, um ex-leproso. Simão ele era uma pessoa importante e ele era tio de Lázaro, Marta e Maria. E Simão, no seu passado, ele aliciou a sua sobrinha, que eles não tinham pais, ele ele bulinou-a, vamos dizer assim, a sua sobrinha, segundo a tradição, e ela caiu na prostituição, ela se tornou uma prostituta e Jesus a resgatou e ela voltou para casa. Jesus expulsou uns demônios dela, chamada Maria. E ali, e lá, e Simão ele teve lepra e Jesus o curou da lepra. Isso há um ano antes. E Jesus, e Simão, agradecido, resolveu dar um banquete, uma festa para Jesus. E ele chama todo mundo e seu sobrinho Lázaro, que era da ressurreição, ficou famoso, ele foi lá convidado também. Era uma festa, normalmente as mulheres não tinham acesso a essas festas. E era só os homens. E eram ali, era uma festa, e Jesus era festeiro. Jesus foi em várias festas. Zaqueu chamou, Jesus foi. Em toda festa tinha Jesus. Casamento, Jesus estava. Jesus era uma pessoa alegre, feliz, contente. Não é aquele ser triste, chato, exigente, como muitos cristãos acham que Jesus gostava de alegria, de festa. Pode ver que Jesus passou mais tempo em festas do que em velório. Pode, isso é uma prova e contra fatos não há argumentos. E Jesus foi na festa, estava todos ali contente. E de repente entrou uma moça. Pelo passado dela, de Maria, que é uma ex-prostituta, ela entrou com aquele vaso de alabastro, que é muito caro. Hoje é 300 dias de trabalho de uma diarista, fazendo uma conta assim a grosso modo, um diarista ganhando R$ 100, aquele vaso valia por volta de 300 mil, é um ano de trabalho. E ela quebra aquele vaso e derrama na cabeça de Jesus e aos pés. E aí vem as críticas, quando ela se entrega, ela juntou todas as suas economias estavam ali e ela se entrega a Jesus e veio a crítica primeiro de Simão. Simão falou baixinho com seus pensamentos, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocá-lo. E Jesus olha para ele, Simão, o perdão, quem muito deve. E Jesus contou uma historinha ali, olha, um devia 500, outro devia 50. E foi perdoado os dois. Quem era mais grato? Quem devia 500 ou quem devia 50? Quem devia 500, ali já sacou. E ela devia mais, era mais grata. Mas ele também devia. E ele entendeu e ficou pianinho, quietinho. E Judas começou a criticar se essa mulher, em vez de vender, o Senhor proíbe. Em vez de vender, dá o dinheiro aos pobres, aos discípulos. Ele era o tesoureiro, ele roubava. E Jesus deu uma reprimenda, falou que aquilo que ela fez estava bem feito e Jesus já falou da sua morte, que ela estava preparando o seu corpo para a morte, estava ungindo, como era a tradição, para a morte. Olha que coisa! Jesus a elogiou, tanto é que nós estamos há 2000 anos falando dos gestos dessa mulher. Eternizado o que aquela moça fez. Está aqui no versículo 13, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então Jesus ali foi dizendo preparo para a sua morte. Então ali mais embaixo diz que Judas ficou injuriado e dali mesmo ele já saiu. E ele foi lá onde estava o sacerdote, ele já sabia, porque ele já estava tramando bem antes. E chegou lá, eu tenho um plano para vocês pegarem Jesus.
e deram 30 moedinhas de prata. Vamos dizer uns R$ 400, 300, alguma coisa assim. Eu tenho um plano. Olha, Jesus vai estar amanhã, tal hora, no Getsemane, sozinho, só nós. Tá escuro, mas eu identifico eles, vocês vão lá pegar ele. E agora Jesus ele foi traído por alguém que era um discípulo seu. Alguém que acompanhou Jesus por 3 anos. Então devemos ter muita cautela com as pessoas que nós encontramos na obra de Deus, na igreja, as pessoas que se dizem seguidores de Jesus, por um seguidor dele. Mas eu quero falar de outra coisa. Judas foi o camarada mais inteligente de todos os discípulos. Não só porque ele era tesoureiro, mas Judas teve uma visão além. Todos esperavam o Messias como um rei terreno que ia tomar o trono de Israel, e Israel ia se fortalecer e voltaria a ser uma nação pujante. E Judas viu isso e falou: puxa, Jesus precisa de ajuda. Ele precisa, eu vou ajudá-lo a tomar o trono aqui, ele vai ver legal. Vou te colocar como primeiro-ministro. O erro de Judas não foi enxergar que o reino de Jesus não era aqui na terra, era no céu. E Judas fez essa tramóia dizendo: quando ele for preso, ele vai revelar o seu poder e vai tomar o trono de Israel. Estava tudo planejado. Ele ganhou um dinheiro e depois ficou bem com Jesus quando ele for assumir o trono de Israel. E Judas sabia que Jesus não era um ser comum. De todos os discípulos ainda tinham dúvidas de Jesus. Então, Judas não, ele sabia que Jesus tinha um poder, sobrenatural, que ele poderia assumir o trono. E por isso foi um motivo que impulsionou a trair Jesus, foi uma visão, vamos dizer, pragmática, que tudo iria dar certo no final. Mas o plano saiu pela culatra. E amanhã nós veremos isso. Mas quero deixar com você assim que não, primeira lição, não é porque é um líder da igreja está isento de cometer erros. Por isso que nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa sim é perfeita. As pessoas que a manejam nem sempre são perfeitas. Segunda lição, Maria ela poderia ter guardado aquele tesouro porque era um dote que ela tinha, que ela juntou durante anos, mas ela pegou, sentiu o Espírito Santo tocou no seu coração, ela foi naquele momento e ungiu a Jesus. Por que ela fez isso? Ela não esperou para se doar inteiramente a Jesus com tudo que ela tinha de bom. Não espere para amanhã para se entregar a Jesus e entregar tudo que você tem a Ele, tudo que nós temos. Tem que ser hoje. E terceiro, não seja racional com a fé. A fé não é racional. Paulo diz que seja o vosso culto racional. Cultuar a Deus com a razão é muito bom. Mas quando nós racionalizamos tudo na questão de fé, isso é um perigo. E Judas fez isso. Ele usou a razão dele. Ele não olhou com os olhos da fé. Mas que Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui para ver o que eu te aguardo. Abençoe até